Na primeira posição após o triângulo, não é isso? Certo. Só isso, né? Aham. Tá, perfeito. Tá Professor, eu joia. posso usar o P no meio da construção? Ele para? Para. Tá. Essa é a função do P. Então, eu posso parar, testar e depois fazer uma coisa ou outra, né? Pode. Beleza. Então os estados, estado, não sei se o nome é estado, assim, as máquinas S e N são tipos especiais de P, que a gente poderia dizer assim, que seria um P de Pode. aceitação e um P Aham. Tá, ok. Ah, mais uma coisa, professor, como é que indica qual é a primeira máquina quando tem uma composição de máquinas? Como é que se indica qual é a primeira máquina quando você tem uma composição de máquinas? Ué, você põe o... geralmente a gente começa da esquerda para a direita, né? A que está mais à esquerda é o início. Você está dizendo um É, desenho? Celso, o microfone, Nilson. Oi, não, eu entendi. É porque, às vezes, quando tem um loop, pode ficar, né, volta para o início e tal, aí poderia ficar confuso, né, saber qual foi a primeira, né, porque tem um montão de coisas. Se tinha alguma maneira de destacar qual era a primeira máquina. Bota mais à esquerda mesmo. Tá? Professor, outra Gente, coisa. aula, são 9h11. Tá. Não, só uma última pergunta. Fala. Na aula Eu acho que a aula de hoje é nova. na penúltima aula, não na anterior, na penúltima, a gente falou na definição dos autômatos, né? Da seisupla. Mas a gente não viu esses autômatos ainda, né? Autômato? É, Não, você está falando da autômato. máquina de Turing. A Então, a máquina de seisupla. Turing definida pela seisupla. Ah, desculpa. Os estados, a gente não viu os estados, que a gente viu a configuração que é estado mais estado mais duas coisas lá. A gente não viu ainda os estados, né? Os estados, eles vão ter a migração, a saída de um para o outro, dependendo da função de transição, né? A gente não precisou desenhar essa transição de estados aí. Ah, tá. Então, essa transição que a gente faz entre máquinas, quando a gente puxa uma seta, não é uma transição, por assim dizer, de estados, né? Não, isso na aula passada eu comentei sobre essa seta aí. Ela quer dizer sobre a posição que você está na fita e o que você está lendo. E aí, se você estiver lendo alguma coisa que está sobre essa seta aí, então você muda de máquina. Mas essa seta se refere ao que há na fita. Não é uma representação de máquina igual a gente sabia antes lá com os autômatos, e que cada seta era de um estado para outro estado. Ok. Entendeu? Entendi. Obrigado. Falou. Gente, eu até ia pegar café, mas eu desisti por causa da hora e essas várias perguntas. Mas, então, quem tiver pergunta, me manda um e-mail, poxa. Eu estou sempre lá à disposição. Eu talvez tenha respondido. Eu acho que eu respondi todo mundo que mandou e-mail. Eu não sei se eu estou devendo responder alguém. A Ilek, esse é seu nome? Você mandou um e-mail hoje cedinho, né? Eu vou te responder quando acabar a aula. E, bom, é isso. Hoje, a gente não vai ver sobre construções de máquinas de Turing, isso foi na aula passada. Hoje a gente vai ver uns conceitos mais gerais do que as máquinas de Turing determinísticas que a gente conhece. Eu vou falar sobre duas coisas aqui hoje, dessas generalizações. Primeiro, a gente vai falar sobre máquinas de Turing que podem ter mais de uma fita, então tem mais de um cabeçote, fazendo coisas simultâneas. A gente vai ver também um conceito um pouquinho mais geral, que isso é muito similar ao que a gente já sabia sobre os autômatos, no sentido de ter determinismo e não determinismo associado, né? Então, a gente vai ver também hoje máquinas de Turing não determinísticas, e também hoje a gente vai ver sobre equivalências de máquinas de Turing não determinística com a determinística. E também a gente vai ver hoje fechamento. Então, acho que, eu sei lá, vamos ver se dá tempo de a gente ver isso tudo hoje. Eu acho que vai dar.
Se não der, não deu, a gente termina na aula que vem, tá? Bom, e tem uma coisa que eu não falei, a gente vai ver também a equivalência de multifita para uma fita só de máquina de Turing, que é o que vai começar agora. Então, o primeiro é o seguinte, isso aqui é um modelo de máquina de Turing que tem mais de uma fita. Então, assim como a gente viu lá na aula retrasada sobre essa primeira parte de máquina de Turing, tem aqui, né, o diagrama de estados, né? Então tem a transição de estados aqui, dada por alguma função de transição, que vem de acordo com o que o cabeçote também estiver lendo na fita, né? Sendo que aqui você tem mais de uma fita. E aí, como você tem mais de uma fita, você tem mais de um cabeçote, e essa cúpula aqui, né, de lugares em que você está nas fitas, vai te dar uma transição possível a se fazer em relação aos estados de transição e também mudanças simultâneas na fita associadas a ela, entendeu? Então, te dá mais poder, né? Agora não vai ser de acordo somente com um carinha que você está lendo na fita, mas carinhas que você está lendo em fitas, certo? Então, esse aqui é o modelo que generaliza o modelo anterior, que só existia uma fita. Você pode considerar mais de uma fita e ter essa nova máquina de Turing aí. Tá? Todo o formalismo que tem na definição de máquina de Turing com uma fita, você pode generalizar agora considerando essas fitas. Entenderam isso? E da mesma forma, cada fita satisfaz aquela mesma regra. Começa com um triângulo e existe um número finito de símbolos que não são símbolos em branco. Isso é equivalente a dizer que existe um número infinito de símbolos em branco, porque a fita é infinita, certo? Esse aqui é um modelo que generaliza, mas não é o único modelo que generaliza, ainda dentro do determinismo, né? Você poderia considerar, ao invés de você ter uma fita infinita para a direita, ter uma fita infinita para os dois lados. É um outro tipo de pensamento sobre máquina de Turing. Bom, e aí, dado isso, né, é um modelo mais geral. Como é que é a composição disso, né? Então, é muito do que eu acabei de falar. É uma máquina de Turing comum, né, como qualquer outra, sendo que tem várias fitas. Cada fita tem o seu próprio cabeçote de leitura e escrita, né? Então, eles têm essa independência aí dos cabeçotes, né? E a função de transição, assim como a anterior, permite ler, escrever e mover, só que não mais um único cabeçote, mas esses cabeçotes de fitas distintas de modo simultâneo. Tá? Então, no mesmo instante, você muda tudo ao mesmo tempo. Que pode ser tanto por leitura, escrita e movimento. Tá? Então, isso daqui é a função de transição, né? É o deltinha ainda, né? Aí, minha perna. Então, você está no estado Q1, e aqui são o que você está lendo nas fitas, né? São K-fitas. Então, eu coloquei aqui de A1 até AK, são os símbolos que você está lendo na sua fita. E aí, a sua função de transição vai mudar de você de estado, né, para algum outro, ou para o mesmo estado que seja do seu conjunto Q, que é esse Qlinha, e você vai fazer essas coisas simultâneas aqui na fita. Que aí são bem similares ao que a gente já sabia, né, que para cada símbolo aqui, então, você vai ou substituir por algum outro símbolo do seu alfabeto, que aí seria você usar algum símbolo que está aqui. É claro que só para recapitular um pouco do que a gente já sabe, é tudo muito corrido, né? Então, a cada aula é uma sequência de definições novas, né? Então, por isso que eu estou meio que repetindo também para rever um pouco do que você já sabe. Então, a cada instante, você vai trocar por esse AI por esse BI, em que esse BI é um símbolo do seu alfabeto, da sua fita, que não pode ser o triângulo, porque o triângulo é como a gente firmou, é aquele início da fita lá, ou você pode fazer essa transição para a esquerda ou para a direita, certo? E essa setinha, então, ela representa justamente você andar uma para a esquerda na fita ou andar uma para a direita na fita. São essas setinhas aqui. Beleza? Então, isso daqui também, só para voltar bastante lá atrás, é um pouco do motivo que a gente não pode ter esse símbolo daqui como
um símbolo do seu alfabeto da fita, porque você vai ter essa confusão. Se você tivesse esse símbolo no seu alfabeto da fita e mandasse fazer isso daqui, você ia ficar em dúvida se você ia ter que escrever na sua fita uma setinha para a esquerda ou se você ia ter que mover para a esquerda na sua fita para a esquerda. Entendeu? Então, por isso que se você voltar lá atrás, a gente tinha uma restrição lá que no alfabeto da fita não podia ter esses dois símbolos aqui. Beleza? Então tá. E aí, a pergunta que surge, né, é se esse modelo mais geral, em que você tem mais do que uma fita, te dá mais poder do que uma máquina de Turing que só tem uma única fita. Entenderam a pergunta? Sim, eu diria que sim. Parece que dá para fazer, sei lá, uma soma, não sei. Pois é, a resposta é que não. Você consegue simular uma máquina de Turing com mais de uma fita e uma máquina de Turing com uma única fita. É uma primeira parte dessa aula de hoje. Vamos mostrar isso daqui. Tá? Eu estou falando um pouco mais rápido, porque para dar tempo de a gente ver tudo, tá? Mas está claro o que eu estou falando? A minha velocidade está ok? Sim. Tá. Sim. Então, Luiz, Oi, fala. as máquinas multifitas, elas continuam sendo determinísticas. Você vai ter que ter uma transição para cada fita. Continua, exato. Uhum. Tá bom. Mas aí não é uma transição para cada fita, você vai ter uma única transição de estados, mas não é para uma fita, é para essa calúpula aqui. Foi isso que eu quis dizer. No caso, cada fita da máquina, né? Então, se você tiver uma máquina com K fitas, vai ter que ter K transições. Não, você tem uma única transição. Você tem uma única transição. Mas aí cada transição vai ter que fazer alguma coisa em cada fita. Não, você tem K fitas. Em detrimento do que esteja nessa composição dessas K fitas, você vai ter uma única transição no seu diagrama de estados. Você vai mexer em várias fitas ao mesmo tempo. Mas na sua transição de estado, você vai mover de K1 para K', ou Q1 para Q'. Tá. Certo? Ainda é determinístico. Tá legal. Entendeu? Entendi. Professor, mas aí na fita você vai fazer alguma coisa, né? Na fita você vai fazer um monte de coisa. Diferente. Né? Para cada fita você vai fazer uma coisa. Para cada fita, ou você vai ler só e pronto, ou você vai mover, ou você vai substituir, certo? Uhum. Eu achei que teria mais poder pela questão de ele conseguir meio que ler várias entradas ao mesmo tempo e fazer uma transição, mas pensando bem. Certo. Então, vamos ver. Então, na verdade, não. Isso aqui pode ser muito bem simulado por uma única fita, é o que a gente vai ver nesse teorema aqui. Aqui tem muitas ideias que eu só vou te explicar e não está no texto, tá? Então, se tiver tido alguma dúvida em o que for aparecer aqui, vocês me perguntam depois, ou durante aqui, claro, a explicação, né? Mas, enfim, primeiro de tudo, a gente vai ver essa equivalência. Toda máquina de Turing que tem múltiplas fitas pode ser simulado por uma máquina de Turing que tem uma única fita. O enunciado está diferente, né? Tem uma NMT com uma fita que é equivalente. Equivalência, só para deixar claro, hein, gente? Equivalência é somente se, né? Se tem uma coisa aqui que vem para cá, então existe uma coisa daqui que volta para cá, tá? Aqui, a gente pode ir mais direto ao ponto de simular somente um lado, ou seja, de uma multifita para uma com uma fita, porque o outro lado é por inclusão, né? Toda máquina que só tem uma única fita, então é o caso particular desse caso mais geral com múltiplas fitas. Então, por isso que não precisa a gente falar do outro lado. Mas isso até é um ponto importante, porque na P1 teve gente que errou porque não tratou a equivalência de um modo correto. Tá? Só pensou num lado. Mas, enfim, vamos lá. O que a gente quer fazer? A ideia, então, é a gente construir uma máquina de Turing com uma única fita que simule essa máquina de Turing com múltiplas fitas. Então, o que acontece com essa máquina de Turing com uma fita? A gente vai agregar no nosso alfabeto
esse símbolo que ele vai representar a separação das fitas. Então, qual é a ideia geral aqui? Você tem K-fitas. Você vai pegar essas K-fitas, como esse tamanho de fitas é sempre infinito, então K vezes infinito continua sendo infinito, né? Então, você vai pegar essas K-fitas e colocar em uma fita só. A grande ideia é essa. Não é nada muito elaborado, é simplesmente isso. Você vai pegar cada fita que você tem lá de modo separado e botar junto, numa fita que vai simular uma máquina de Turing com uma fita que vai simular essa máquina de Turing com múltiplas fitas. Sendo que você tem que separar uma fita da outra fita. E aí você vai usar esse símbolo. Porque se você pegar as K fitas e colocar numa máquina de Turing com uma única fita, um após o outro, você não vai saber onde é que você está separando, se você não colocar nada entre eles. Então, a gente vai com esse símbolo aqui que vai identificar a separação de duas fitas, tá? Então, esse aqui é o novo símbolo do seu alfabeto da fita. Que não é só o alfabeto da entrada, né? É o alfabeto da fita. Então, além disso, nessa máquina de Turing anterior com múltiplas fitas, você está com o cabeçote aqui, nesse símbolo, nessa fita, aqui você está nesse símbolo com essa fita, e aqui você está nesse símbolo nessa fita, certo? Então, a primeira ideia é passar isso tudo para uma fita só. Beleza. Para separar as duas fitas, você usa aquele símbolo que eu falei lá, aquele hashtag. Vai separar as fitas. Aí, o que está faltando ainda é você dizer onde você simular onde o seu cabeçote está na máquina de Turing com múltiplas fitas. E aí, o que a gente vai pôr para cada símbolo onde um cabeçote esteja, você vai usar nessa fita nova esse mesmo símbolo, só que você vai colocar um pontinho em cima dele, uma bolinha em cima dele. Então, esse indicador vai ser para você ter claro onde a sua máquina de Turing original com múltiplas fitas está com o cabeçote em cima, em uma das fitas. Então, no nosso alfabeto, a gente vai ter que agregar duas coisas por enquanto aqui. A gente vai adicionar no alfabeto esse novo símbolo, que é esse hashtag, e para esses novos símbolos que são com bolinha, para cada símbolo do seu alfabeto da entrada, você vai ter um símbolo novo do seu novo alfabeto, sendo que essa a mesma letrinha com um pontinho em cima dele, com essa bolinha em cima dele. Tá? Então, para marcar onde o cabeçote está em cada fita, usamos essa marca, essa bolinha, acima do símbolo do qual o alfabeto está posicionado no cabeçote em cada fita. Este símbolo marcado são novos símbolos adicionados no alfabeto da fita. Então, se você tem uma entrada que você tem no seu alfabeto, por exemplo, A e B, no alfabeto da fita, e o branco, né, a caixinha lá em branco, então você vai ter na sua máquina de Turing com uma única fita o seu alfabeto que seja A, B, continua, o símbolo em branco lá continua, e você vai agregar novos símbolos, que é o A com bolinha, é o B com bolinha, é o símbolo em branco com bolinha, e é o hashtag. Tá? Um exemplo é esse daqui. Então, isso daqui é o mesmo esquema que eu acabei de falar, e a sua simulação. A sua máquina de Turing com uma fita como simula. Ou seja, você tem aqui 3 fitas, esse aqui foi o exemplo. Então, cada fita você vai pôr nessa nova máquina de Turing que tem uma única fita. A separação entre as fitas é o jogo da velha. Tá? Então, você, inicialmente, né, como qualquer fita que eu defini com vocês aqui, a ponta esquerda você põe um triângulo para marcar o início. Certo? Depois você põe o hashtag, que é para dizer, ó, aqui agora existe o conteúdo da primeira fita. Vai pôr o outro hashtag para separar o primeiro do segundo.
vai pôr o outro hashtag para separar o segundo do terceiro. Certo? Então, a gente sabe, uma coisa que eu falei rapidinho aqui, um pouco no início, e é uma coisa que a gente já tinha visto na aula retrasada, é que na fita existe um número finito de símbolos que não são o símbolo em branco. Então, existe um número finito de símbolos que não são esse. Em outras palavras, existe um número infinito de símbolos que é o símbolo em branco. Então, você vai pôr aqui na fita até os elementos até o último símbolo que não é o branco, que após dele vai estar um número infinito de símbolos em branco. Então, você vai pôr todo o conteúdo da fita que realmente importa para você aqui. Se daqui para frente é tudo em branco, daqui para frente, né, tá tudo em branco, então você não vai pôr nessa fita nova. Entenderam o que eu falei? Então, aqui o que tem escrito nesse momento são esses 3 A's. À direita desse A é tudo em branco, então você vai pôr nessa simulação os 3 A's somente. Nessa fita aqui, de conteúdo que não seja símbolo em branco, só tem BA. Então, na simulação, na posição associada a essa terceira fita, você vai ter o BA somente. E daqui para frente está tudo em branco. Entenderam isso que eu falei? Sim. Sim. A gente vai ver uns pontos aí para fechar direitinho essa ideia. Ainda não está toda fechada. Mas essa aqui é essa parte da construção. É você pegar as cafitas e botar em uma única fita. É isso que está escrito aqui. E não só isso, a gente não só tem que colocar, mas também tem que dizer, né, tem que conseguir representar onde o cabeçote está na simulação. Então, na primeira fita, o cabeçote vai estar aqui. Está nesse primeiro 1 aqui. Então, você vai usar na sua fita nova esse novo símbolo, que é o 1 com a bolinha em cima. É um novo símbolo do seu alfabeto. Aqui, ele está sobre o A. Então, na fita nova, você vai usar esse novo símbolo, que é o A com a bolinha em cima. E o B, e na terceira fita está sobre esse B. Então, aqui você vai pôr esse B com a bolinha em cima. Tá? Então, olhando para cá, a gente sabe exatamente onde cada cabeçote está em cada uma das fitas. A ideia é essa. Tá? Então, esse é claro, é só um esquema. Vamos fechar agora alguns pontos aí que talvez, que do jeito que está ainda não está claro. Tá? Bom, do que está aqui até agora, tá ok? Sim. Sim. Repara que uma coisa importante aqui é que no início, ó, eu coloquei esse hashtag. Você poderia me perguntar por que não põe direto já a primeira fita aqui? Que agora vocês me perguntaram, eu pergunto a vocês. Alguém sabe me dizer por que tem uma certa importância você ter esse hashtag aqui? Tem alguma intuição, pelo menos? Bom, fica... O hashtag funciona como início de fita, né? Não como separador de fita ou como separador. Eu acho que é mais fácil na hora de você construir a máquina, né? Assim, quando você quer começar uma palavra, você já começa numa hashtag, vai. Ao invés de, para a primeira palavra, você ter que voltar para a setinha. Ele não está meio que simulando, ele tá meio que simulando o triângulo das outras fitas? Aham. Isso. Esse hashtag, ele está simulando o triângulo dessa fita. Agora, esse triângulo daqui é o início de tudo. É como se estivesse sobre todos esses triângulos aqui ao mesmo tempo. Então, esse hashtag, ele é o marcador inicial da primeira fita. Não necessariamente é o marcador inicial. Se você colocasse esse triângulo e colocasse direto o conteúdo da primeira fita, então você estaria ao mesmo tempo dizendo que você está sobre o primeiro triângulo da primeira fita, mas não só isso, você estaria dizendo também que estaria em todas as outras fitas também no primeiro triângulo, sabe? Ele não... Esse hashtag é para marcar o início dessa fita. Esse hashtag é para marcar o início dessa fita. Esse hashtag marca o início dessa fita.
até o último hashtag, que aí marca o final da última fita, né? Então, esse hashtag aqui, ele tem esses dois papéis ao mesmo tempo. Ele tem esse papel para dizer, ó, é onde está acabando o conteúdo da primeira fita, e ele também tem um papel para dizer que ele é o início da segunda fita, é o triângulo da segunda fita. Então, ele tem essas duas coisas simultâneas acontecendo. Esse papel simultâneo. Então, isso vai gerar, eventualmente, um problema que a gente vai ter que resolver isso já já. Enfim, entenderam o que está aqui? Sim. Tá. Sim. Então, como a gente vai simular isso? Né? Então, vamos olhar o seguinte, o que a gente tem que fazer agora aqui? A gente tem que pegar o movimento de uma máquina de Turing, né? A computação de uma máquina de Turing com múltiplas fitas e saber aplicar isso nessa máquina de Turing com uma única fita. É isso que a gente vai fazer aqui agora na simulação. Então, são duas etapas, tá? Dessa simulação na nova máquina de Turing. O que a gente tem que fazer a cada passo na máquina de Turing que tem múltiplas fitas? A gente tem que fazer duas coisas, né? É mover de estado e fazer algo na fita. É isso que a gente tem que saber fazer, certo? É isso que a gente faz numa máquina de Turing a cada instante. É aplicar uma função de transição. Essa função de transição, ela faz o quê? Ela muda de estado e ela faz alguma coisa na fita. Então, são essas duas coisas que a gente vai ter que simular aqui. São essas duas etapas. A primeira etapa, o que a gente faz? A gente começa a computação na nova máquina de Turing, né, sobre o triângulo. Né? Claro, você pode pensar já no ponto seguinte, como a gente já tinha conversado anteriormente. Então, a gente varre, como a gente sabe que tem K fitas, né? Então, vão ter K mais um símbolos de hashtag, certo? Então, bom, aqui está escrito bem diretão, mas você poderia escrever isso aqui com mais detalhe, que é o seguinte, são K fitas, né? Para cada coisa que você estiver lendo aqui na fita, para cada fita, né? Para cada posição que você está lendo aqui, para cada elemento que você está lendo em cada uma das fitas, essa K-upla vai fazer você mover um estado. Então, o que estava anteriormente lá, de Q1, mover para Q'. Então, o que a gente vai fazer? Nessa primeira varredura que a gente vai ter na fita do início até o fim dela, a gente tem que saber, a gente vai até, por exemplo, eu quero saber qual é o elemento que está marcado na primeira fita original. Tá? Então, nessa fita nova, o que você vai fazer? Você vai até o segundo hashtag, então você sabe que dali para a esquerda até o anterior do hashtag vai ser um elemento que você vai ter que olhar que vai estar marcado, porque essa marcação dele vai te representar o elemento que o cabeçote está sobre na máquina de Turing original com múltiplas fitas. Então, você vai até esse lugar que está marcado e guarda essa informação. Você guarda essa informação no seu diagrama de estados lá. Então, você aí olhou, deixa ele lá guardado. Vai para o seguinte símbolo que esteja marcado. Isso é depois, né, desse hashtag aqui. E aí, olhou esse símbolo, guardou esse símbolo. Vai para o seguinte, olhou esse símbolo, marcou esse símbolo. E vai até o final. Certo? E com essa K-upla toda que você olhou, que foi você ter que ir do início da sua fita até o final da sua fita, você conseguiu armazenar K-símbolos. Esses K-símbolos vai te gerar uma transição na muda de estados lá no seu Q. Então, vai ser do Q1 e para o Q'. Então, esse aqui vai ser o momento em que você vai saber qual vai ser a mudança de estado que você vai ter que fazer. Esse é o primeiro passo, é a primeira etapa, né? A primeira etapa são essas idas até encontrar os K-símbolos marcados. Então, depois disso, você volta para o início da sua fita, certo? Então, você retorna até esse triângulo,
E, de novo, você vai percorrer esses K símbolos marcados. Ao percorrer esses K símbolos marcados, para cada um deles, você vai fazer a mudança necessária em que a máquina de Turing de múltiplas fitas faria na fita. Então, na multifita lá, se você está sobre esse símbolo, você vai fazer uma mudança aqui na sua fita. Ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou vai substituir essa letra por outra letra. São essas mudanças que a gente faz. Então, é isso que a gente vai fazer nessa segunda etapa. É fazer as alterações necessárias na fita. Para fazer essas alterações necessárias na fita, repara que a gente tem que mudar eventualmente os símbolos marcados, ou seja, as bolinhas. Então, vamos supor alguns casos aqui. Se na máquina de Turing de multifita mandou nessa fita daqui, segunda, por exemplo, mover uma casa para a direita, o que a gente vai fazer aqui nessa nossa máquina de Turing com uma fita? A gente vai ter que substituir na fita esse símbolo marcado, vamos supor que seja um A com a bolinha em cima, essa bolinha para indicar, né, o cabeçote. Mas a gente tem que ir agora para a direita. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que substituir esse A com a bolinha por um A sem a bolinha. E depois disso, tem que andar para a direita. Então, são essas funções de transições intermediárias que você tem que fazer aí nessa sua definição formal. Se for andar para a esquerda, é a mesma coisa. Ou seja, você vai substituir esse símbolo marcado por um símbolo associado a esse símbolo que não seja marcado e mover para a esquerda. Ou se for simplesmente trocar um símbolo por outro símbolo, manter no mesmo lugar a fita. O que você vai ter que fazer? Tirar o símbolo marcado que está, botar o símbolo que você quer e põe a marca nesse símbolo. Certo? Ou seja, substitui por uma letra do seu alfabeto novo que seja esse símbolo associado com a marcação. Então, são essas duas etapas, fecha quase que completamente a simulação dessa máquina de Turing aí. Que é nessa primeira varredura, nessa primeira etapa, você fazer essa varredura para você saber quem é a sua K-upla, e sabendo essa sua K-upla da fita, você vai saber qual é a transição de estado que você vai ter que fazer. Então, primeiro você vai fazer toda essa marcação aqui, esse armazenamento, né, de informação no seu diagrama de estados, para que após isso você faça a sua transição de estado e na segunda etapa, você vai fazer a alteração necessária que a sua máquina de Turing de múltiplas fitas faria, sendo que aqui agora você faz nessa máquina de Turing com uma única fita. Ainda não fechou a ideia, mas até esse ponto aqui vocês entenderam? Pessoal, só surgiu uma dúvida. Por exemplo, você deu o exemplo você vai para a direita. Então, você vai substituir o símbolo que você está com a bolinha por um sem a bolinha e vai para a direita. Só que da direita também não teria que substituir pelo respectivo com bolinha? Sim, eu falei isso. Talvez eu tenha falado meio rápido. Mas se você vai para a direita, você tem que substituir esse símbolo que está com a bolinha por esse símbolo sem a bolinha. E quando você for para a direita, você tem que marcar esse símbolo. Então, você tem que substituir esse símbolo que não está marcado por um símbolo associado a ele marcado. Se eu não falei, desculpa, mas é porque eu falei meio rápido. Mas tem que marcar, claro. Beleza. Então você marca também. Tá bom, obrigado. Tá? Uma coisa que pode eventualmente acontecer e que do jeito que está, a gente não tem isso ainda bem informado do que tem que fazer, é o seguinte. Vamos olhar para cá. Ó, pensa que nessa máquina, que nessa fita aqui, o cabeçote se moveu até esse símbolo em branco. E no segundo passo, nessa máquina aqui, ele quis escrever alguma coisa aqui nesse símbolo em branco. Como eu vou conseguir fazer isso aqui? Entenderam o que eu falei? Vai ter que dar um shift para a direita ali, para abrir o espaço ali com as outras máquinas ali. Exato. Exatamente. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Se em algum momento você chegou no símbolo em branco de uma fita lá do seu conjunto de fitas, você precisar escrever algo nele,
você faz justamente isso que o Paulo comentou. Joga todo mundo para frente. E é o que está justamente aqui. Então, antes disso, né, se você quiser estar sobre o seu triângulo, você simplesmente marca a sua hashtag pela hashtag com a bolinha. Concordam com isso? É simplesmente muito associado ao que a gente conhece, ao que eu acabei de falar da mudança de símbolos. Então, ó, se a ação for mover o cabeçote para a casa mais à esquerda da fita associada, então ele estaria sobre o triângulo naquele momento, né? Você simplesmente faz a troca do seu símbolo hashtag pelo hashtag com a bolinha, para dizer que a fita está ali, ou o cabeçote está ali, certo? Agora, é o que eu estava comentando antes. Se a ação for mover o cabeçote para esse símbolo em branco, tal que não haja símbolo no seu alfabeto da entrada à direita, então a gente estaria sobre o hashtag. O que também estaria implicando num símbolo, numa marcação do hashtag com a bolinha em cima, entendeu? Então, o hashtag com a bolinha em cima estaria associado a duas coisas. Uma, quando eu estou sobre o triângulo da fita associada, ou quando eu estou na casa, quando eu estaria na casa em branco associada da fita anterior. Entendeu que isso daqui ele estaria dizendo a mesma coisa? Professor, você pode mostrar no desenho lá? Acho que eu não entendi muito bem, não. Vou falar do shift já, foi o que o Paulo falou. O Flávio comentou uma coisa aqui na escrita. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, aqui, nessa última fita aqui, pensa que você chegou no momento que voltou para esse triângulo, tá? Então, a sua fita estaria nesse lugar. Certo. Então, se está nesse lugar, e aqui seria o hashtag com a bolinha em cima dele. Uhum. Agora, pensa que essa fita veio para cá, para esse símbolo em branco aqui. Aí eu mudo o hashtag, aquele mesmo hashtag. Pois é, aí você teria essa dúvida, eventualmente, de saber, pô, eu estou sobre esse branco. E agora? Cadê ele aqui? Seria esse hashtag? Mas o hashtag em branco, o hashtag bolinha, ele também se refere a esse triângulo. Então, não estaria claro o que teria que fazer. Então, o que a gente faz? É o que o Paulo comentou e o que o Flávio escreveu. É bem simples. Se eu estou sobre um símbolo em branco dessa fita aqui, daqui para frente, você joga uma casa para frente. Então, aí você faz o shift right de todo mundo a partir desse símbolo. E aqui você substitui, então, já que se você quer ficar aqui sobre esse símbolo em branco, você substitui pelo símbolo em branco associado à bolinha. Então, você troca por uma coisa desse tipo. O símbolo em branco com a bolinha. Então, é o que você vai pôr aqui após fazer o shift right desse pessoal aqui. Beleza. Então, é isso que é feito. E aí fica bem claro, se você quiser chegar no símbolo em branco e fazer alguma coisa, joga todo mundo para frente. Então, o seu hashtag especial, com esse símbolo em branco, e com esse símbolo bolinha em cima dele, vai representar o quê? É o triângulo da fita associada que está à direita dele. Certo? Então, é esse o tratamento que a gente faz aqui. Certo? Então, se a ação for mover o cabeçote para o branco, né, lá na máquina original, tal que não haja o símbolo do alfabeto da entrada à direita, então estaríamos sobre esse hashtag. Então, dessa forma, a gente faz o shift right a partir desse hashtag e põe nesse lugar que ficou vago o símbolo em branco com bolinha. Legal? Então, pronto. Acabou essa primeira parte da aula, que foi falar sobre a máquina de Turing com múltiplas fitas e sua equivalência com a máquina de Turing com uma fita. Escreve o nome de vocês aí para eu dar continuidade aqui. Que agora eu vou falar de máquina de Turing não determinística.
Enquanto isso, eu vou pegar café. Espera aí que eu já volto. Oi, gente. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou de fazer um shift na fita, né? Mas se for uma fita física, como é que faria isso? Fita física? Ué, você apaga e todo mundo se joga pra frente. Apaga na mão e... Passa um link paper. Entendi. Tá. Tem vários modelos físicos de máquinas de Turing, né? Tá. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar no Lego, tem máquina de Turing, e todas essas máquinas aí reais, elas têm essa possibilidade. Na verdade, seria igual você fazer a substituição, né? Para você fazer a substituição de uma letra por outra na fita, é você apagar aquele cara que está ali e colocar o elemento que você quer, né? Então, tem é o mesmo procedimento, né? Tá, entendi. E uma outra dúvida que eu imaginei. Tem como fazer como se fosse uma programação paralela, assim, com várias máquinas ao mesmo tempo, com uma fita só, nesse esquema, mais ou menos? Aí não, com uma fita só não, porque só tem um cabeçote. Tá, entendi. Então você tem que esperar sair de um e para o outro, e para o outro, e para o outro. Agora, a multifita, que é equivalente, que agora que a gente já sabe que é equivalente, aí você pode fazer paralelo. Você só tem que aguardar para fazer a mudança de estado quando todos os seus processamentos tiverem lido o símbolo que ele está sobre a fita para poder fazer a mudança de estado associado. Só mudaria 3, né? Que? Aí, nesse exemplo lá do desenho que o senhor botou, em vez de mudar uma máquina, mudaria as 3 máquinas. Fala de novo. Se tem uma máquina só, que máquinas? Aí, quando terminasse de ler no S, mudaria as 3 máquinas ao mesmo tempo. É isso? Não, eu comentei sobre
o lance paralelo de você fazer aqui cada processamento paralelo. Mas ele tem que, o seu principal lá, ele tem que aguardar ter tido a informação de cada uma desses lugares da fita para que aí, com a análise dessa calúpula, ele saiba transitar o estado associado aqui. Isso é algo que para aqui não é possível, porque você só tem um cabeçote. Então você tem que vir para cá, guardar essa informação, vir para cá, guardar essa informação, vir para cá, guardar essa informação. Aí, com essa calúpula, você muda de estado. Entendi, tá bom, obrigado. Esse termo de equivalência é o seguinte, é que é possível você ter uma máquina de Turing com uma única fita que simule. Não quer dizer que seja igual em relação ao tempo, certo? Que é uma coisa que a gente vai ver agora, até aqui, quando a gente fala de não determinismo, em relação ao tempo associado. Oi, Isaac, você está apresentando alguma coisa, Isaac? Sua tela ainda está visível para outros. Clique para cancelar a apresentação. Está dizendo que... Oi, Isaac, fala alguma coisa aí. Oi, não estou apresentando, não. Pode ter... Isaac abriu e está... No celular posso ter apertado alguma coisa. Vamos fazer isso. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vocês estão vendo os meus slides? Não. Tá aparecendo. Não. Agora sim. Agora não. Isso, Isaac, o negócio aí, Isaac. Cadê? Agora estão vendo? Agora tá aparecendo você, mas o slide ainda não. Não? Ué? Retomar a apresentação. Saiu mesmo. Foi, agora foi. Foi? Tá. Foi. Vamos dar continuidade, então. O Isaac saiu da sala? Ele disse que ia sair e voltar. Tá. Bom, vamos começar aqui logo, porque... Ok. Essa parte agora ela é muito similar também ao que a gente já sabe, né? Então, a gente generalizou, entre aspas, aí, né? Porque não foi mais geral. Quer dizer, foi mais geral em termos de definição, não mais geral em termos de poder, né? Ele tem o mesmo poder, a máquina de Turing multifitas, de uma máquina de Turing com uma única fita. Vamos tentar pensar de um modo mais geral, agora não uma máquina de Turing que tenha mais de uma fita, ainda tem uma única fita, mas que seja não determinística, tá? Então, tentar generalizar por esse lado e ver se dá certo. Aí tá aí, né? E se tivermos uma possibilidade, então, a gente quer... Lembra que no determinismo, se você está sobre um símbolo na sua fita, fazendo um parzinho, né, com o estado que você estiver na sua máquina, você tem uma única transição a ser feita. No máximo uma, né? Porque aqui eu estou considerando que você está num estado que não seja um estado final, certo? Então, se você está pegando esse parzinho, né, estado, símbolo da fita, você faz uma coisa, uma única coisa. No não determinismo, né, muito similar ao que a gente já sabe sobre o não determinismo, e se você puder ir para um lugar, fazer uma coisa na sua máquina, alguma mudança na sua fita, ou puder fazer alguma outra coisa, ou seja, mudar para um outro estado e fazer alguma outra mudança na sua fita. Entenderam o lance do não determinismo aqui? É muito similar ao que a gente já sabe. Só que ao invés de ter uma única possibilidade, aqui te dá margem a você aplicar uma de várias possibilidades. Isso que é o não determinismo. Não quer dizer que você vai aplicar todas as possibilidades em um passo. Você vai aplicar uma única possibilidade em um passo. Só que as possibilidades de aplicação em um passo é uma de várias. Isso que é o não determinismo. Certo? E aí, bom, esse é o modelo e qual é a pergunta que a gente faz? É se é mais poderoso ou não, né? Então, primeiro vamos definir só formalmente o que é uma máquina de Turing não determinística, tá? Então, só para deixar claro em relação à notação, quando eu falo MT, é uma máquina de Turing determinística. Quando eu falo MTND, é uma máquina de Turing não determinística, tá? Ela é definida pela 6 dupla, assim como a determinística era. Aqui também é essa 6 dupla. Vocês vão ver que aqui é muito similar ao que a gente já viu na aula retrasada, ou seja, sigma 0 aqui nesse conjunto aqui é o alfabeto da entrada, da palavra,
em que não pode ter na entrada o triângulo, não pode ter na entrada o branco e não pode ter esses esquerda-direita aqui, certo? Isso quer dizer esse negócio. O alfabeto da fita, ele é um superconjunto, né? No caso, ele contém o alfabeto da entrada. Além disso, você tem símbolos que são o triângulo, símbolo em branco, e você pode ter outras coisas também, né? Você pode ter alguns símbolos na sua fita que não fazem parte da entrada. Não tem problema, certo? O que está dizendo aqui é isso aqui, né? Sigma grandão está aqui e... como faz seu dedo? Isso. E o sigma 0 está aqui. O alfabeto da entrada, ele é um subconjunto do alfabeto da fita. Aqui tem triângulo, tem símbolo em branco, tem aqui. Isso aqui é o sigma, né? Isso aqui é o sigma 0. Isso aqui é o sigma 0. Nossa, que feio. E pode ter outros símbolos aqui, não tem problema, né? Depende da sua aplicação. A gente mesmo acabou de ver um exemplo que era assim, né? No alfabeto da fita da máquina de Turing, que simulava a máquina de Turing com múltiplas fitas, você tinha aqui nesse conjunto todos os elementos do alfabeto da fita anterior, da entrada, mas também novos símbolos, né? Que eram os símbolos com a bolinha em cima. Então, se A era um símbolo da sua fita anterior, agora você vai continuar tendo A, mas você vai ter também um símbolo que vai ser A. Uma bolinha, certo? Então, é o elemento que está aqui. Beleza? Só para recapitular um pouco, talvez não tenha ficado claro. Enfim, você tem Q, que é o seu conjunto de estados. Q0 é o estado inicial, F é o conjunto de estados finais, e agora a gente tem uma função de transição que ela é não determinística. Que é justamente esse papo que eu comecei antes de definir formalmente, né? Que é, dado um par que seja um estado que não é estado final, juntamente com o símbolo da sua fita, aplicar essa função vai te gerar algum elemento do conjunto das partes desses pares. Ou seja, você vai ainda para um estado e, né, o par, né, você vai para o par. Estado, coisa na fita para fazer, certo? Coisa na fita é o quê? Ou vai ser uma troca de símbolo na sua fita, ou vai ser uma mudança de posição na sua fita. É isso que está aqui. E, claro, não pode ser o triângulo que você vai escrever. Só que você tem possibilidade de fazer mais de uma coisa. Você pode ir para esse par, que é Q1, sigma 1, ou pode ir também para o outro estado, que seja Q2, sigma 2. Você vai escolher uma dessas duas opções. Na verdade, você vai escolher uma de várias opções, que é uma quantidade finita. Está claro isso? O conjunto das partes de um conjunto finito é um conjunto finito. Então, essas possibilidades são grandes, mas ainda é finito. Tudo bem? Então, essa função de transição, quer dizer, essa máquina de Turing não determinística, ela é muito similar à máquina de Turing determinística, só que a gente só muda nesse ponto, em relação à função de transição. Tá? A gente só muda aqui na função de transição. As outras coisas são muito similares. Entenderam? Tá claro isso que eu estou dizendo? Sim. Tá. E da mesma forma que a gente definiu o conceito de aceitação e de decisão, a gente vai ter aqui também. Eu espero que tenha ficado claro quando eu defini esse conceito de aceitar e de decidir. Eu defini isso na aula retrasada, e na aula que vem a gente vai voltar sobre isso, sobre decisão mais precisamente. Decisão é quando você tem uma máquina que, para qualquer palavra, você sabe que ou ela vai aceitar ou ela vai rejeitar. Aceitação é que você só tem informação sobre palavras que vão ser aceitas. Tá? Então, é o seguinte, a gente diz que uma máquina de Turing, não determinística, né,
ela aceita, ou outro jeito de falar é que semi-decide, você vê o jeito que for melhor, que vocês preferirem, tá? Você pode falar assim ou assim. Uma linguagem, se para qualquer palavra da linguagem, repara, qualquer palavra que esteja na linguagem, ela pertence à palavra, ela pertence à linguagem, somente se pelo menos uma computação, certo? Repara como é não determinística, existem várias computações, né? Então, pelo menos uma computação delas te leva a um estado final. Vocês lembram dessa notação aqui? Configuração seguinte, ou coisa assim, né? Perfeito, configuração seguinte, ou seja, é que inicialmente, o que você tem aqui? Você está no estado Q0, que é o seu estado inicial da sua máquina, da sua máquina. Na fita, você tem triângulo, e depois de triângulo tem a entrada, é esse dado. É o início, e aí você vai ter uma sequência de configurações seguintes que são, inclusive, marcando o lugar que você está com o seu cabeçote e fazendo as transições de estados aqui. E aí, no final, você vai parar quando você tiver chegado no estado final, certo? Então, a gente é capaz de saber W pertence a L somente se, pelo menos em uma das computações, ela termina no estado final. Certo? Certo. Bom, e agora é a definição de decisão, certo? Então, a máquina de Turing não determinística tem esses estados SN, ela decide uma linguagem se para qualquer palavra, agora não da linguagem, qualquer palavra do seu conjunto de sigma estrela, né? Sigma é o seu alfabeto, então você tem esse sigma estrela, que é qualquer palavra possível com aquele alfabeto, a máquina ela vai parar em S ou N, certo? E aí ela pertence a L, né, a linguagem, somente se existe pelo menos uma computação tal que você vai chegar em S e para qualquer palavra que não pertence a esse L, então a computação é da forma que vai te levar a um estado de rejeição, que é esse N, certo? Então, na decisão, a gente sabe tratar para qualquer palavra possível. Na aceitação, a gente só consegue tratar palavras que estejam na linguagem. Então, essa aqui é uma separação de aceitação e decisão, que eu só estou recapitulando isso, que é o que a gente já viu na aula retrasada e que não teve mudança muito significativa quando a gente fala do não determinismo. A mudança significativa, a única mudança em relação ao determinismo e que a gente tem aqui agora no não determinismo é esse pelo menos uma computação que aparece aqui, quando a gente vai aceitar, é porque você tem pelo menos uma computação que você vai aceitar. É claro que você pode ter várias que não aceitam, mas se você tem uma que aceita, então ela é aceita. E a mesma coisa aqui. E agora, se nenhuma é aceita, ou seja, se em toda a computação você chegou nesse estado de rejeição, então a palavra não está na linguagem. Certo? Que também é muito de acordo com o que a gente já sabia sobre autômatos finitos não determinísticos. Certo? De novo, uma coisa que eu falei na aula retrasada também, é que os conceitos, né, foram surgidos não nessa ordem, né? Primeiro foi surgido o modelo de máquinas de Turing, só depois foi aparecer os conceitos de autômatos, né? Mais simples, né? E é dado nessa ordem contrária por conta da didática, né? Da simplicidade que o autômato tem, e a máquina de Turing é um pouquinho mais rebuscada, né? Ok. Então, o que falta aqui agora, né? A gente já sabe o que é uma máquina de Turing não determinística, a gente já entende o que é uma linguagem aceita ou decidida, uma linguagem que é aceita ou uma linguagem que é decidida por uma máquina de Turing não determinística. E agora a gente vai, já estou antecipando, não estou colocando pergunta para vocês me responderem, mas a gente vai mostrar a equivalência que máquina de Turing não determinística tem com máquina de Turing determinística. Então, é isso. Apesar do não determinismo, ele te dá um recurso bem poderoso, né,
dessas várias ramificações que você pode ter numa computação, esse recurso não ganha nada. Assim, você não tem nada que uma máquina de Turing não determinística reconhece ou aceite, de modo que uma máquina de Turing determinística não reconheça ou não aceite. Entenderam o que eu falei? Então, elas são equivalentes. Se uma aceita uma coisa, a outra aceita essa mesma coisa. Se uma decide uma coisa, a outra decide essa mesma coisa. Certo? É claro que, de novo, aqui, a gente vai fazer a conversão de uma máquina de Turing não determinística por uma máquina de Turing determinística. É isso que a gente vai fazer aqui. E, de novo, é claro que não preciso fazer equivalência completa, porque uma máquina de Turing determinística é um caso particular da máquina de Turing não determinística. Certo? Então, basta para a gente fazer aqui um lado, porque o outro lado já está incluído por natureza, né? Assim como a gente não precisou fazer nenhuma conversão de autômato finito determinístico para autômato finito não determinístico, que é o caso particular. Beleza? Tá claro o que eu estou falando para vocês aqui? Sim. Show. Professor, ele é recurso poderoso em que sentido? Mais no sentido assim de você, com poucas máquinas, você construir a mesma máquina de Turing? Aqui também é poderoso no sentido de simplicidade. É poderoso de te dar possibilidades de transição maiores do que uma única. Você vai fazer uma única, mas as possibilidades que eu estou te dando são maiores. Então, é o seguinte, pensa assim, sei lá, bem nada a ver. Eu te dou 3 lápis de cor. Um azul, um branco e... Não, um branco. Um azul, um vermelho e um amarelo. Você só pode usar um deles. Mas eu estou te dando 3 possibilidades para isso. O resultado é o mesmo, que é pintar uma única coisa. Vamos supor assim. E vai ser o mesmo efeito que seria se eu te desse somente lápis de cor azul. Então, o efeito vai ser o mesmo, vai ser pintar uma coisa. Mas as possibilidades que você tem são maiores. Então, é nisso que está dito aqui ser um recurso poderoso. Professor, em termos de implementação, a gente só consegue implementar a determinística, né? Ou a não determinística é possível também? Sim, possível. Tá. Por quê? Porque você tem ainda um número finito de possibilidades, né? Repara que, por isso que eu destaquei esse lance de ser finito, quando eu falei aqui do conjunto das partes. Essas possibilidades são maiores, mas ainda finito. Então, você vai para um canto, não dá certo, tenta outro canto, não dá certo, tenta outro canto, não dá certo, até terminar todas as possibilidades. Entendeu? Entendi. Então, tá. O que está escrito aqui? Qualquer linguagem semi-decidida ou decidida, é isso que eu acabei de falar, né? Linguagem semi-decidida, decidida, ou qualquer função que é computada por uma máquina de Turing não determinística, ela pode ser semi-decidida, decidida ou computada por uma máquina de Turing determinística. Tá? É isso que a gente vai ver aqui. Aqui eu estou destacando 3 coisas, né? Semi-decide, decide e computa. Esse conceito de função computada é um pouco do que a gente viu na aula passada, quando a gente tratou alguns exemplos de máquinas de Turing. Tinha uma função que ela vai fazer uma soma, tinha uma função que ela vai fazer um shift, tem uma função que vai fazer alguma coisa. Isso é possível de ser feito pela máquina de Turing. Tá? A transformação que a gente vai fazer vai ser a seguinte. De uma máquina de Turing não determinística, a gente vai simular ela numa máquina de Turing determinística com 3 fitas. Então, não foi à toa de eu ter falado para vocês, primeiramente, sobre máquinas de Turing com múltiplas fitas, certo? Porque uma aplicação dela vai vir aqui. É possível você fazer uma simulação de uma máquina de Turing não determinística, sendo um número arbitrário de possibilidades, aí, quanto você quiser. Claro que finito esse número de possibilidades a cada transição, mas a gente vai simular isso com 3 fitas somente, numa máquina de Turing determinística.
E como a gente acabou de ver que uma máquina de Turing com K fitas que seja, é possível ser convertido uma máquina de Turing com uma única fita, então pronto, a gente já está feito. A gente já tem a conversão por completa. Pegou a máquina de Turing com não determinística, converteu numa máquina de Turing com 3 fitas, pega essa com 3 fitas, converte numa única fita. Então você já tem sua máquina de Turing com uma única fita que simula uma máquina de Turing com não determinística. Entenderam? Só uma observação, não sei se vocês sabem, mas hoje é aniversário de Turing, sabia? 23 de junho. Não tem nada a ver com isso, né? Com esse momento, só que eu lembrei agora. Enfim, tá. Aí vamos fazer isso. É por isso até que eu queria colocar a V1 para hoje, eu mudei para amanhã, porque, pô, para comemorar, né? A V1 seria entregue no mesmo dia do aniversário do cara. Bom, então, o que a gente vai fazer? Ó, lembra que quando a gente falou de autômato finito não determinístico, tinha árvores de computação, árvores de derivação, quando foi falado, inclusive, de gramática, certo? As árvores de análise sintática, coisas do tipo. Então, essas árvores, elas representam o quê? Todas as possibilidades de aplicações de transição. Então, você pode aplicar essa transição, é uma possível transição da sua função de transição, e depois você pode fazer uma outra infinidade de coisas. Infinidade não, você pode fazer uma outra série de coisas, certo? Você pode ir para cá, ou ir para lá, ou ir para lá. Então, pensa que você está com uma entrada W, e você vai aplicar a sua máquina de Turing não determinística sobre esse W. Existe uma árvore de computação desse W, que seja todas as ramificações possíveis de transição em relação a esse W, certo? Então, a ideia aqui é a gente pegar essa árvore e saber ordenar a aplicação dessas transições e enumerar essa quantidade. Então, é isso que a gente vai fazer para poder simular a nossa máquina de Turing, com uma única fita, na verdade com 3 fitas. Então, primeiro, a gente vai garantir que para cada entrada existe uma ordenação e enumeração para todas as possíveis transições da função de transição que permite aquela entrada. Certo? Entenderam essa ideia intuitiva e alto nível que eu falei? Então, dada essa entrada, existe uma árvore grandona para ela. Essa árvore grandona é que a gente tem que saber ordenar os nós dessa árvore e enumerar também para que, na aplicação da simulação nessa máquina de Turing com 3 fitas, existe uma ordem de simulação nela. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, as regras dessa árvore, né, são intuitivas até, mas é o seguinte. Então, cada nó dessa árvore é uma configuração, ou seja, uma configuração é aquele parzinho que a gente falou na vez passada. Tem o estado que você está, tem o que tem na fita e tem onde o cabeçote está. É aquela dupla que onde está a fita tem uma marcaçãozinha com uma linhazinha, né, para dizer onde o cabeçote está. Então, isso é uma configuração. Filho de um nó é uma configuração seguinte. Uma configuração seguinte, então, é porque existe na sua função de transição alguma aplicação dessa regra que vai fazer você se mover para esse nó em um passo. Então, vai ser um filho desse nó aqui. Se daqui você veio para cá, é porque existe isso na função de transição associada. Isso que a gente está olhando, de novo, é a árvore de computação, daquela entrada que você tomou numa máquina de Turing não determinística. O que a gente está olhando é isso por enquanto. Depois a gente vai associar isso para uma máquina de Turing com 3 fitas. Isso aqui é uma computação de uma entrada numa máquina de Turing não determinística. Tá? A raiz é a configuração inicial, claro. Então, aqui
se refere a um pouco do percurso, para a gente saber ordenar esses nós. Tá? Então, a gente vai percorrer o percurso da árvore, a gente vai percorrer a árvore em nível. Tá? Então, isso, na verdade, é uma busca em largura na árvore. Vocês sabem o que é uma busca em largura? De modo geral? Desce no nível e vê todas as ramificações para aquele mesmo nível. Na árvore é bem isso mesmo. Então, você está no nível, olha todo mundo que está naquele nível. Desce, olha todo mundo que está naquele nível. Desce, olha todo mundo está naquele nível. Esse conceito de busca em largura, ele aparece muito quando a gente fala de grafos, né? De grafos, algoritmos em grafos. Um dos conceitos é você caminhar no grafo, percorrer o grafo e fazer uma busca em largura, é um desses jeitos. Tem busca em profundidade, busca em largura, busca em largura é um deles. Tá? Não vamos ver aqui para a gente falar de modo específico a árvores, mas você pode implementar isso usando uma fila. Usando uma fila, certo? Então, existe pilha, existe fila. Se você usa a fila, você tem uma busca em largura lá na implementação. Fala aí, ó. Não, na minha cabeça, eu entendi como se fosse em um mesmo tempo, T1, T2 ou TI, você verifica todas as possíveis computações para aquele tempo, antes de passar para o seguinte. Não, eu não entendi exatamente o que é esse T1, T2. Seria o nível da árvore, né? Cada nível que você desce seria um passo de computação que você está avançando, aí você verifica todas as possibilidades para aquele... Ah, você está falando talvez em profundidade, né? É a mesma ideia, a profundidade que eu imaginei como se fosse esse tempo de avanço da computação. Tenta tudo até acabar, não dá, volta, tenta tudo até acabar, volta. Na verdade, a simulação não vai ser assim, não, vai ser em largura. Mas você fala tempo de computação aí, eu não entendi, fala de novo. Não, na verdade, acho que eu confundi. Esse tempo seria o passo, né? Avançou numa computação, mas aí você tem que analisar todas as possibilidades de uma máquina determinística naquele passo ali que você está considerando, sem avançar, sem aprofundar. Essa é a ideia, né? A noção de tempo, ela ainda não apareceu. Então, não sei exatamente o que você está se referindo em relação a tempo. Porque o que está sendo feito aqui a gente só está, por enquanto, nesse momento, vendo como é uma árvore de computação para uma palavra em uma máquina de Turing não determinística. E aí, eu só estou aqui me referenciando aqui, claro, como é que é essa árvore, e aqui, como é que a gente vai percorrer a árvore. Para pensar um pouco como vai ser a nossa simulação. Tá, beleza. Então, de um modo bem genérico, é isso aqui. A árvore, né? Vai ser seguindo um pouquinho esse esquema. Então, aqui a configuração inicial, né? Está nesse Q0, tem esse lance daqui na fita. E aí, se é possível daqui em um passo chegar aqui, então esse cara vai ser filho dele. Se aqui em um passo é possível chegar aqui, esse aqui vai ser filho dele. E assim por diante. É claro que aqui você pode dar continuidade, aqui você pode descer mais, aqui parar antes, não tem problema. Então, isso aqui não precisa estar todas as folhas no seu último nível, não tem esse problema, né? É uma árvore, tá? Então, isso aqui é um modo bem genérico, como a gente monta essa árvore de derivação, né? Essa árvore de computação dessa palavra W, tá? De novo, isso daqui é para uma palavra W específica, tá? Então, para cada W, você vai ter uma árvore para ela. Então, para a gente ter essa ordenação, esse percurso também, a gente vai ter uns endereçamentos desses nós. Então, ó, as formas de endereçar os nós na árvore é o seguinte, as formas não, né? A forma. Pensa que B é esse número máximo de transições que você pode fazer. Ou seja, se você está num estado... A gente viu um pouco isso quando a gente falou...
de algum tipo de conversão lá atrás que a gente falou, era um número máximo de alguma coisa. Era para provar o lema do bombeamento para linguagem livre de contexto. Lembra que a gente usou um número lá que apareceu, uma letra lá, como sendo aquela máxima? Acho que era B também que a gente usava lá até. Era o que é o número máximo de símbolos que apareceu do lado direito, lembra que era aquilo? Era o B. Então a gente conseguia montar coisas em função desse B. Era sempre no máximo B, no máximo B ao quadrado, B ao cubo. Apareceu lá quando a gente falou do lema do bombeamento, na demonstração. Enfim, aqui esse B tem esse papel muito similar. Pensa que B seja esse dentro desse conjunto das partes dos pares estado, alfabeto da fita, vai existir um número máximo naquela função de transição que vai ser esse B. E vai estar limitado pelo número do conjunto das partes, que é 2 elevado ao número de estados com par lá do alfabeto, né? Então, é um número finito, certo? Então, pensa que B seja esse número máximo, tá? Entenderam o que eu falei, gente? Sim, o conjunto das partes, as diferentes combinações ali. B é o número máximo de nós em um nível, é isso? Exato. Então, o B, ele vai estar para limitar esse número de nós no nível, exatamente como o Elber falou. Então, ó, todo nó pode ser endereçado por um número em função de B. É esse número que a gente quer saber, para saber meio que o tamanho da árvore. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas o que importa é o seguinte, cada nó em um nível N é endereçado por um número com N algarismos. Então, ó, esse aqui a gente diz como sendo o nó zero, tá? Então, o nó zero, o nível zero. O nível aqui é representado por um número com 0 algarismos, ou seja, o epsilon, tá? Agora eu estou no nível 1. Esse nível 1, os endereçamentos são todos os números que sejam, que tenham um único algarismo, certo? Aqui, ó, estou no nível 1 com um algarismo. E vai até essa limitação do B aqui. Aqui, então, isso aqui é a função de B, né? Se B te traz 3 possibilidades, então você vai fazer do 0 até o 2, até o B-1, no caso, né? Certo? Aqui são todos os números com 2 algarismos. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 2, aqui 1, 0, 1, 1, entendeu? Esse primeiro aqui representa o que é o pai dele, né? Então, aqui é 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, entenderam como é esse endereçamento? Sim. Tá? Fala? Você criou um índice para o nó, né? Aham. Eu criei um endereçamento, isso. Cada nó, ele tem agora uma associação. Se você quer ir no nó 0, 1, é aqui. Então, 0, 1. Fala, Nilson. Esses algarismos aí são quantos símbolos diferentes necessários. Por exemplo, num nível eu posso ter 15 caras, 20, 30, então eu teria que ter um algarismo para cada valor possível, né? Quer dizer, a base, entre aspas, para representar esse número é a base do maior largura de alternativas em um nível, né? Sim, isso é o que está sendo dito aqui nessa função de B, junto com esse nó de N algarismos. Beleza? Entenderam como funciona esse endereçamento? Responda, por favor. Tá. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Quem não está entendendo nada? Tem alguém que não esteja entendendo nada? Se ninguém responder é porque tá todo mundo bem, né? Professor, o número mais à esquerda é o endereçamento do nó pai, né?
Na verdade, do primeiro filho da raiz, né? Você pode pensar que agora esse filho dele aqui, esse carinha aqui. Como é que vai ser esse carinha aqui? É 0. 00. Vai ser 00, que é o pai dele, e mais alguma coisa. 000. Não, aí esse do meio aí vai ser 01. 01, 0, né? Certo. Então é o índice do pai dele e mais o índice dele, né? Uhum. Tá? Beleza, vamos lá. A gente já tem agora o endereçamento dessas coisas, então a gente agora já vai poder simular essa máquina de Turing com 3 fitas. É o seguinte, a simulação vai ser da seguinte forma. A gente só vai usar 3 fitas, como eu estava dizendo. Cada fita vai ter um papel diferente. A primeira fita, ela vai sempre ter a entrada W. De novo, essa árvore que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando, é em relação a essa entrada. Para cada entrada, você vai ter uma árvore diferente, então vai ter uma coisa diferente acontecendo, vai ter coisas diferentes acontecendo na sua fita, tá? Nas suas fitas, né? São 3 fitas lá. Então, a simulação é o seguinte: na primeira fita dessa máquina de Turing determinística, você vai ter a entrada copiada lá para sempre. Você sempre vai precisar ir até ela e pegar coisas dela. Tá? Ela vai estar sempre lá parada. A segunda fita vai ser onde vão acontecer as simulações das computações da máquina de Turing não determinística. Então, se você aplicou, se daqui você veio para cá, nessa segunda fita vai ser onde você vai aplicar essa transição. Tá? Vai ser a função da segunda fita. Vai ser onde você vai simular a máquina de Turing não determinística nela ali. A terceira fita vai ser simplesmente para guardar o endereço de onde você está. Então, na terceira fita, você guarda o endereço. Basicamente é isso. Então, o que acontece com isso? Você tem uma primeira fita que vai ser para ter a sua entrada. A segunda fita vão ser onde vão ocorrer as simulações. A terceira fita para ter o endereçamento. Então, o que acontece? Após cada simulação, a gente incrementa o endereçamento. É claro que é em largura, né? E aí, quando a gente incrementa esse endereçamento na terceira fita, a gente copia o conteúdo da primeira fita na segunda fita, para dar continuidade à aplicação. Porque a aplicação não é daqui para cá, é daqui para cá. Então, daqui, você aplicou e veio para cá, simulou aqui na sua segunda fita. Aceitou? Ainda não? Então, você copia agora essa entrada na segunda fita e faz a simulação dela para aplicar para cá. Porque é o que a sua transição lá na terceira fita está te indicando no seu endereçamento. É do 0, vai para o 1 na sua terceira fita. São esses os incrementos na sua terceira fita. É em largura. Então, daqui vai vir do 0, depois vai para o 1, depois vai para o 2. É claro que você só vai avançar quando você não tiver num estado que você vai parar. Aí, chegou aqui, não foi? Aplica essa simulação. Não foi? Aplica essa sempre em largura. Então, é isso que vai fazer essa sua máquina de Turing com 3 fitas. É sempre copiando o conteúdo da primeira, na segunda, e fazendo a sua computação. É claro que pensa no seguinte, daqui você vem para cá, né? Para chegar aqui, você tem que copiar a entrada na segunda fita. Então, daqui para chegar aqui, você tem que vir daqui para cá e vir para cá. Isso tudo você vai fazer na sua segunda fita nesse momento. Entendeu? Então, a cada simulação é um percurso da raiz até o momento que você quiser, no nó que você quiser,
e ver, opa, cheguei no estado final, parou. Não cheguei, vou na minha terceira fita, incremento o endereçamento, e agora você faz a simulação na segunda fita da entrada até chegar no nó onde você estiver. Olha que coisa bonita. Entendeu? Na terceira fita... Endereçamentos, rapidinho, só deixa eu concluir isso aqui e aí você fala. Essa sequência de endereçamentos, então, na terceira fita vai ser 0, que vai representar o início, né? O início do endereçamento é do epsilon para o 0. Aí vai em largura para o 1, depois vai para o 2 até o B, que é no máximo B, né? Esse número aí que vai estar associado à sua largura. Aí depois, se não acabou a computação, você vai para o seguinte, no nível abaixo. É o 00, 01 até o BB. E assim você vai seguir, até acabar a computação da sua palavra. E vai ser ou chegou até o final, no pior caso, ou você parou antes, em algum momento aí, porque você já aceitou, rejeitou. Depende se você tiver com um decisor ou se você tiver com uma máquina que só aceita. Enfim. Pergunta aí, El. Na terceira fita, quando eu mudo aí de um nó para o outro, eu apago o anterior e mantenho só o endereço do atual, né? Exato. Tá, beleza. Então, pronto, esse último slide aqui provou essa equivalência, bem simples. É bem construtivo, né? Então, foi bem direto. Tem um ponto aqui que a gente tem que observar. É equivalente. Ele não te traz um poder além do que o anterior traz. Mas ele é lento. Essa máquina de Turing, que tem uma única, quer dizer, que tem 3 fitas, né? Que simula uma máquina de Turing com não determinística, ela faz a mesma coisa que a não determinística faz, só que ela demora muito mais. Esse muito mais demorado, que tem um pouco a ver, talvez, com o que o Elber tinha mencionado em relação ao tempo, mas, enfim, o ponto é que vai demorar o número de vezes exponencial a mais, certo? Então, o número de passos vai ser exponencialmente maior do que uma máquina de Turing não determinística faz. Então, repara aqui. Bom, vamos supor que a máquina de Turing para ao chegar nesse estado aqui. Então, na árvore de computação, você vai só vir daqui para cá, daqui vem para cá. Pronto, acabou. Então, o percurso foi esse para fazer uma computação a ser aceita. Agora, na máquina de Turing determinística, associada a essa, você vai ter que vir daqui, vir para cá, 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 para cá, para cá, para cá. Aí chegou aqui, pronto, parou. Então, é essa comparação do tempo que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, entenderam o que eu estou querendo dizer? Vamos analisar esse pior caso, essa comparação do tempo em que uma máquina de Turing vai demorar a fazer em relação ao que uma máquina de Turing não determinística demoraria a fazer. Tá? Então, vamos analisar esse pior caso. Então, o que é o pior caso aqui? O pior caso é quando a máquina de Turing determinística vai parar quando chegou no ramo final lá, no último mais à direita. Eita. Esperar o barulho parar. Pronto. Então, concordam que o pior caso vai ser, simulou, veio para cá, 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 chegou lá no final, vai ser o pior caso. Então, o que a gente tem nesse pior caso, nessa árvore aí? A gente tem B elevado a 0 nós no nível 0, né? A gente tem B elevado a 0 nós no nível 0, que só tem 1, né? A gente tem B elevado a 1 nós no nível 1.
Então, a gente precisou passar pelo primeiro, depois a gente vai precisar passar por todos esses aqui do segundo nível, do nível 1, né? Depois a gente vai ter que passar todos do nível 2, todos os nós do nível 2, assim por diante, até chegar no último nível N e ter que passar por todos B elevado a N nós, nesse último nível. Ok? Então, no pior caso, essa máquina de Turing vai percorrer até esse último nó mais à direita, nessa árvore. O que, de novo, na máquina de Turing não determinística, ela é direto lá. Então, a gente vai precisar percorrer quantos nós? Basta somar esse negócio, né? Quando a gente soma isso daqui, a gente tem justamente o percurso dos nós aqui. Então, a gente vai ter B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, até B elevado a N. Isso daqui é uma soma de PG. Tá? É uma soma de PG de razão B, que vai do B0 até o Bn. Então, a fórmula de soma de uma PG finita é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 embaixo, dividido por Q menos 1, né? Lembram disso? Sim. A1 que multiplica Q elevado a N. Aí o N vai só no N lá, menos 1. Isso daqui dividido por Q menos 1. É isso. Então, a gente tem justamente esse negócio aqui, né? Porque A1 é o primeiro elemento, é o B elevado a 0. Aí você tem Q, que é a razão aqui é B, porque a cada termo você está multiplicando por B. O número de elementos é N, né, numa PG. Então, o número de elementos aqui é de 0 até N, os índices. Então, tem N mais 1 elementos aqui, menos 1, dividido por Q menos 1. A razão é B, Q menos 1, B menos 1. Então, isso aqui é a soma. Certo? Aí, beleza, você tem a soma da PG. Isso daqui, aí a gente se refere à notação O, que é uma coisa que vocês devem saber de estruturas de dados ou cursos que envolvam complexidade de algoritmos. A gente pode simplificar isso daqui pela potência de maior termo. Então, isso aqui é constante, mais 1, menos 1, você pode tirar, não tem problema. Esse B corta com esse B, né? Então fica B elevado a N. Tá? Então, a grosso modo, quando a gente fala em notação assintótica, a gente está interessado no maior crescimento da função. O que mais faz crescer a função não é esse menos 1 ou esse B menos 1, mas é o B elevado a N. Então, isso é o resumo da ópera aqui, é o resumo dessa expressão, é o B elevado a N. Então, a gente escreve de um modo mais econômico como O elevado a B elevado a N. Tá? Para quem nunca viu, não sabe o que significa isso, é só uma medida de resumo de função. Tá? Para ver a parte que mais importa nessa função, é o B elevado a N. Então, isso aqui significa o quê? A máquina de Turing não determinística, ela demora N passos, porque é o caminho, é o percurso dela na árvore. Enquanto a determinística associada a ela demora B elevado a N, certo? Então, essa comparação é grotesca, né? Assim, em relação a exponencialmente maior o tempo de uma máquina de Turing determinística em relação à máquina de Turing não determinística, certo? Isso aqui basicamente acaba a aula de hoje. Na verdade, tem mais alguma outra coisa aqui, justamente isso implica o desempenho exponencial maior, né? E agora a gente vai para um outro assunto, para fechar a aula rapidinho aqui, a gente consegue, para falar do fechamento das operações que envolvam máquinas de Turing, ou seja, fechamento de linguagens recursivas e de linguagens recursivamente enumeráveis. Está claro para vocês o que a gente viu até aqui hoje? Posso dar continuidade? Pode sim. Só fechando lá aquela questão da não determinística, depois que você faz a transição para as 3 fitas, aí você volta para aquela ideia de multifitas para uma fita só e você tem essa equivalência, né?
Quando você começou a perguntar, a sua filha falou não aí no fundo. Aqui é meio complicado. São duas. Eita. Então, o que a gente quer fazer aqui agora? Vamos continuar. É falar do fechamento das linguagens, né? Então, a gente viu 2 tipos de linguagens, né? A gente viu linguagens que são aceitas e linguagens que são decididas, né? E aí vamos falar das operações de linguagens, né? Linguagens são conjuntos, então a gente tem que falar sobre operações delas e fechamento delas em relação aos conjuntos. Então, como a gente sabe, né, a gente vai ver união, interseção, aí tem complemento, diferença, concatenação também. Eu não sei se vai aparecer isso aqui, agora eu esqueci. Bom, tem coisas, nem tudo a gente vai ver na aula de hoje. Tem coisa que vai ser um pouquinho mais na frente. A gente vai ver... perdão, é de conjunto, né? Então, a gente vai ver união, interseção, complemento, diferença. Tá, vamos lá. Então, você tem 2 linguagens, né? L1 e L2. E aí a gente pode pensar tanto em termos de aceitação quanto em termos de decisão. Quer falar, Vitor? Não, foi mal. Abri isso aqui. Tá. Aí, beleza. A gente vai montar uma máquina de Turing que, se, né, cada uma delas aqui, uma decide, e outra também, ou uma aceita e outra também. Então, a gente vai montar da mesma forma uma que decida ou aceita a união das duas. Então, a ideia é montar uma máquina de Turing com 2 fitas para representar essa união. Vocês enxergam como seria feito isso? De modo informal? Pensa que tem uma máquina de Turing. Aliás, pensa que tem 2 linguagens, justamente esse L1 e L2, e tem 2 máquinas de Turing para ela, SM1 e M2. Como seria uma máquina de Turing para a união dessas 2 linguagens? Usando 2 fitas. Isso aqui tem muita similaridade com o que a gente já viu lá atrás, quando tratou de união e... Deixa eu botar tudo logo, a gente vê o que está aqui. Mas é muito parecido com o que a gente já viu quando falou de união de autômatos finitos não determinísticos, por exemplo. A gente simulava cada uma máquina. Na verdade, tem mais similaridade até quando a gente falou com união de máquinas de Turing, união de autômatos finitos determinísticos. Isso. Certo? Porque a gente criou o conjunto dos pares, né? Então, justamente isso que a gente faz aqui. A gente vai criar esses pares, todos os pares de Q1 com Q2, onde são os conjuntos de estados de L1 e L2, conjuntos de estados de M1 e M2, que são em relação às linguagens L1 e L2. Então, a gente tem todos os pares possíveis aí, são os novos estados. E o estado inicial, né? A gente tem que seja o par, em que cada elemento é um inicial das máquinas anteriores. Aqui, a regra para o estado final na aceitação é exatamente similar ao que a gente tinha visto para máquinas para autômato finito determinístico, certo? Que é em que seja um par, em que no primeiro elemento desse par ordenado, né, seja um estado final da primeira máquina, independente do que haja como estado aqui nesse segundo, ou que seja qualquer coisa no primeiro elemento aqui desse par e um estado final do segundo. Isso vai dar justamente esse ou de aceitar por aqui ou por aqui. É justamente essa simulação que vai ter das máquinas de Turing originais lá, numa única máquina de Turing agora, certo? Isso é para aceitação, e para decisão a gente tem que transformar os estados finais em S e N. É muito similar, tá? E a função de transição, é claro que deve obedecer à regra, né? Que seja o que são as 2 fitas, né? Então, isso aqui vai ser feito na primeira fita, isso aqui vai ser feito na segunda fita, associado ao que é feito na primeira máquina e a segunda máquina.
e o par de transição de estados vai ser justamente aquele estado que você foi com a primeira máquina e o estado que você foi com a segunda máquina. Então, a simulação aqui é bem direta. Para interseção, também vai ser muito similar ao que a gente viu lá no passado. Você só tem que tomar cuidado, porque na interseção você tem que aceitar os dois, né? Então, você tem que aceitar tanto o M1 quanto o M2. Então, você tem que ir para o estado final da primeira máquina e ir para o estado final da segunda máquina. Então, isso aqui vai estar associado ao par, dentro desse conjunto de estados, né? Q1 e Q2, né? Você vai ter o F1 e F2, então vai ser seu único novo conjunto de estado final. Certo? E da mesma forma, você tem que fazer o par associado ao estado sim e o estado não das máquinas anteriores. É claro que o não aqui você pode parar em qualquer lugar no seu segundo estado, na sua segunda máquina. Se na primeira máquina você parou no seu estado de rejeição, então você tem que rejeitar isso. E da mesma forma, o contrário. Certo? Então tem que tomar cuidado, porque o sim, isso aqui é conceito de valores verdades, né? Então, na interseção só é sim quando ambos os lugares são sim. Se ao menos um dos dois é não, então já é não, na interseção. E da mesma forma que a união, também é tudo consequência do que a gente sabe de valores de verdade de lógica proposicional. Certo? Agora, falando sobre complemento, é bem direto, porque se você está numa... É claro, falando de complemento, nas linguagens recursivas. Quando a gente fala das linguagens recursivamente enumeráveis, que são aquelas em que tem uma máquina que aceita, mas que a gente não sabe sobre a decisão, então ela não é fechada sobre complemento nem sobre diferença. É uma coisa que a gente ainda vai ver isso no futuro. Esse futuro, eu acho que é daqui a 2 aulas ainda. Tá? Mas se você está numa linguagem recursiva, só para lembrar que eu já comecei falando direto, né? A recursiva é uma linguagem que tenha decisor. Tá? A recursivamente enumerável são as linguagens que têm uma máquina que aceita. Tá? Então, pensando só nessas que tem a decisor, ou seja, tem aqueles estados S e N, para fazer o complemento é muito similar também ao que a gente sabe de autômato finito determinístico. Né? Basta você trocar o que era S vira N, o que era N vira S. E pronto, você tem a máquina complementar aí. E com isso também, dado que interseção é fechado e complemento é fechado, então a diferença de 2 linguagens também é fechada. Certo? Porque o que significa L1 menos L2? É tudo que está em L1 e não está em L2. Certo? Isso é a definição de diferença de 2 conjuntos. Então, é todo o primeiro e não o segundo. Certo? Então, a gente acabou de ver que interseção é fechado e complemento é fechado. Então, essa operação também é fechada, então essa operação aqui também é fechada. Certo? Então, a diferença de linguagens recursivas também é fechada. Então, se quiserem montar uma tabelinha, a gente tem que união, interseção, complemento e diferença são fechados nas linguagens recursivas, enquanto para as linguagens recursivamente enumeráveis, união e interseção são fechadas. Complemento e diferença não são fechados. É algo que a gente ainda vai ver. Beleza? Deixa eu ver quando isso. Eu acho que na última aula, eu acho. Daqui a 2 aulas. Ou 3. Enfim, a gente vai ver isso mais na frente. Professor, pode usar essa ideia aí de complemento para resolver, por exemplo, a questão 1B da V1? Se aparecer isso lá, sim. Tá? Tá. Porque eu sei resolver, por exemplo, a máquina que é complemento da questão que está lá. Então, se eu sei que é só trocar, se eu sei que ela é um decisor, eu só troco os estados aí do decisor e aí eu teria
a resolução, né? Aham. Beleza. Como já foi dado o assunto, né, então você pode usar. Ô, professor, quando você tem um decisor ou até mesmo uma questão de aceitação e roda a máquina, não tem nenhuma necessidade implícita de preservar a entrada, né? Você pode destruir a entrada para produzir a resposta, né? Na fita? Pode. Pode, né? Tá. Pode. Na aula passada, até o MacGyver complementou, né? Tinha uma... Na verdade, o Isaac comentou alguma coisa que ele não tinha entendido o porquê que aparecia um hashtag lá na hora de escrever. Eu falei que era só para ter um marcador, que poderia ser muito bem a substituição por um símbolo em branco. Aí depois o MacGyver até comentou bem que aquele símbolo em branco ali não poderia colocar do jeito que estava, porque senão não ia saber onde teria acabado a palavra, né? A computação da palavra. Lembram disso? Foi bem no finalzinho. Aí, de fato, fazendo aquilo daquele jeito não teria como. Mas poderia fazer, colocando o símbolo em branco, se você colocasse um marcador no final, né? Então, inicialmente, você bota lá um marcador no final. Então, e aí você faz símbolos em branco do jeito que você quiser. Não precisaria usar o hashtag para fazer aquelas trocas. E aí, se você não chegou ainda nesse marcador final, é tipo um sentinela, né? Você sabe que vai ter um símbolo de que dali para frente tudo vai ser em branco. Então, é esse sentinela que você vai colocar ali no final. Aí eu poderia fazer de modo mais simples. Ao invés de botar hashtags, colocar símbolos em brancos. Enfim, eu só lembrei disso agora para falar, porque você pode fazer muitas coisas, você pode fazer na fita o que você quiser. O que importa é que você acerte em termos de aceitação e em termos de decisão. Show. Ok. Beleza? Então... Luiz, posso tirar uma dúvida com relação à lista? Pode. A primeira questão, você pede para construir as regras de transição que levem uma máquina a aceitar palavras que tenham 3 vezes o caractere A. Não quer dizer que tem que ser, não tem que ser uma subcadeia, não, né? Tem que ser ordem aleatória. Aí a outra dúvida é o seguinte: quando eu achar o terceiro A, eu leio e jogo para o estado terminal. Acho que isso está lá, né? Que é para parar assim que chega, né? Assim que o 3 age. Isso, quando eu ler o terceiro A. E aí eu posso escrever qualquer coisa na fita? Pode fazer o que quiser. Nem precisa escrever nada na fita. Ah, não precisa? Deixa eu ler de novo o enunciado. Pelo que eu me lembro, eu não falava nada em relação a ter que fazer algo na fita. Ter que mudar a fita, né? O que tem é que chegar no estado para parar. Agora, na fita... É porque aí eu não de ter colocado nada sobre o enunciado. Deixa eu ver aqui. Não, no enunciado não fala nada, não. A minha preocupação foi mais em relação à forma, vamos dizer assim, formal de fazer as regras. Entendi. Toda regra ela tem que ir para um estado e fazer alguma coisa na fita. Mas de fazer alguma coisa na fita pode ser substituir por o mesmo símbolo, pode ser andar, pode ser coisas que envolvam a função de transição associada a ela, né? Aqui. Aqui. É claro que a gente está falando do determinismo, né? Então esquece esse P aqui. Mas a função de transição manda você faz algo na fita, né? Ou seja, substitui talvez o símbolo pelo próprio símbolo, ou substitui por outro símbolo, ou anda na fita. Tá? Tá. Uma dica que eu dou para essa questão aí é pensar em vários estados, né?
pensa na transição dos estados, não pensa tanto do que você vai fazer na fita. É claro, pensa que você vai fazer na fita porque está exigindo, né? Tem que fazer alguma coisa na fita. Então, essa coisa que você tem que fazer na fita, em detrimento do que você estiver montando esses estados. Não sei se eu consegui ajudar, mas uma dica que eu dou é pensar nos estados. O que eu pensei foi exatamente isso, usar cada estado como um contador mesmo. Isso. É isso. E a fita, você só tem que obedecer de voltar, né? Sempre voltar, mas... Voltar? Andar para a esquerda, não é isso que está dizendo? No enunciado? Não, ele vai varrendo a fita até achar o terceiro A, pelo que eu entendi foi isso. Deixa eu voltar. Não, mas você tem que andar para a esquerda mesmo. Tem que andar para a esquerda. Professor, se eu começo na esquerda da fita, como é que eu faço para andar para a esquerda? Você faz? Eu fiquei nessa dúvida também de como que eu começo da esquerda para a direita. Pensa mais. Pensa mais que tem como. Eu estou tentando abrir aqui, mas não estou achando ela, peraí. Porque eu não lembro mais se eu botei no enunciado. Eu lembro que tem isso de andar para a esquerda, mas agora tem um ponto em relação ao A que talvez... Qual é o nome do arquivo? Vocês estão com ele aberto aí? Posso colar aqui no chat. Pode. Cola aí no chat. Esse T minúsculo aí, na verdade, é o vazio. Não sei por que ele chamou de T. E o B maiúsculo é o quê? É o triângulo. Tá. Então, descreva a tabela de transição de uma máquina de Turing com o alfabeto da fita AB triângulo vazio, que se move para a esquerda até encontrar 3 A's na fita. E para. Então, é até encontrar. Então, ele encontrou o primeiro A, move para a esquerda. Encontrou o segundo A, move para a esquerda. Encontrou o terceiro A, move para a esquerda, para. Mas ele lê a fita... Não, esse último não vai para a esquerda, né? Só para. Encontrou o A, move para a esquerda. Encontrou B, move para a esquerda. Encontrou A, eu falei B? A. Encontrou A, move para a esquerda. Encontrou A, move para a esquerda. Encontrou A, para. A primeira ação dele, então, seria ir até o final para a direita, né? Depois fazer isso. Alguém falou sobre isso antes de começar a aula. Não precisa disso. Foi eu. Se fizer assim e der certo, tudo bem. É que eu pensei assim, se a palavra for logo A na primeira casa, ele vai tipo, início, A. Vai para a esquerda, início. Vai para a direita, vai ler o A mesmo, A, no caso. Quê? Fala de novo, logo. Começa do início. Aí a primeira letra da fita é A, primeiro símbolo, né? Aí bateu no A, a gente marca e vai para a esquerda. Isso. Então, aí vai para a direita de novo. Aí vai estar marcado. Aí o que a gente faz? Vai para a direita sempre até achar um A e vai para a esquerda. Tem um pontinho aí que você quase completou, mas não completou. Não estou exigindo que sejam 3 A's distintos. Ele encontra 3 A's. Não precisa ser distinto. Entendi. Tá bom, agora eu já consigo fazer. Obrigado, professor. Encontra 3 A's na fita. É porque, na verdade, no resultado não importa em qual posição você encontrou o A, né? É A e pronto. Não importa. Isso. Tá? Gente, posso fechar? Só para... É que ainda não está muito claro para mim. Ele vai andar... Porque ela começa na esquerda. Ela começa mais à esquerda possível. Certo. Então, aí ela vai andar para a direita. Tem que andar para a direita. Aham. E aí ela fica andando para a direita até encontrar um A. Quando ela encontra um A, ela volta para a esquerda. Isso.
Então, na verdade, ela vai encontrar o mesmo A 3 vezes, né? Peraí que você falou, o barulho aqui em volta não deixou ouvir. Fala de novo. Ela vai andando para a direita. Aí ela encontra o A, ela volta. Aí ela vai voltar a andar para a direita. Vai encontrar o mesmo A de novo. Na verdade, ela não vai encontrar 3 A's. Ela vai encontrar o mesmo A 3 vezes. Tudo bem. Professor, mas eu também posso andar com o meu cursor até o final da palavra, até encontrar um espaço e depois fazer essa operação. Entendi nada que você falou, Bruno. Fala de novo, por favor. Eu também tenho como opção pegar a palavra e até o final até encontrar um espaço e aí começar a fazer o que o problema pede. Quando eu pensei nessa questão, eu não cogitei essa possibilidade. Mas deixa eu pensar se no enunciado isso dá margem a pensar. Parece que dá, né? Dá margem a pensar assim, né? Uma forma de achar o cumulativo. Né? Acho que dá margem a pensar assim, mas as duas soluções não são equivalentes, pelo que eu imaginei aqui. Não são equivalentes. Não são. É porque o problema não diz o que você quer fazer. Quer dizer, como que você começa a ler a palavra. Aqui eu não estou pensando numa linguagem associada também, não. Uhum. Eu quero fazer alguma coisa. O interesse dessa questão é fazer vocês montarem uma máquina que faça alguma coisa. Não é em pensar na linguagem que está associada a ela, não. Agora, pensa aí, Bruno, se for a entrada, só tiver um A. Essa é a palavra, A. Ele vai pular o A. Travou. Saiu? Ele saiu, deve ter caído a conexão. Caiu aqui. Não, então, a palavra, nesse caso, ele passa o A, vai achar um espaço e ele faz a leitura para a esquerda. E aí? Mas aí você concorda que ele vai ter que vai, vem. Assim pode estar no caso. Sim, aí ele vai bater lá no símbolo de início, vai voltar, vai clicar 3 vezes. Uhum. Bom, gente, vou fechar, hein? Tá? Valeu. Bom dia. Valeu, professor. Se tiverem dúvidas aqui, manda por e-mail, por favor. Valeu, bom dia. Tá? Porque quinta que vem, né? Depois de amanhã já é outra coisa, o assunto é uma coisa nova atrás da outra. Tá? Então, beleza. Bom dia para todo mundo aí. Valeu. Deixa acumular dúvida não, manda e-mail. Abraço aí. Vou postar a aula já, vou interromper a gravação.